didática, no caso da história do Peter Pan, dizer que se você contar a história do Peter Pan para a criança não vai querer crescer, porque o Peter Pan nunca cresceu, mas vocês têm que ver, assim, eu trago como reflexão que as histórias têm uma lição para dar. Então, vocês têm que destacar essa lição, levar a criança a observar essa lição, e não destacar o lado que você acha que não é bom da história. Eu não sei se vocês têm alguma coisa para falar sobre isso. Eu vou fazer até um comentário da história que eu falei específica do Peter Pan, que, na verdade, na história, ele não quer crescer, mas conta a história da Wendy que ele visita, que ela faz a escolha de crescer e voltar para casa e crescer. Então, a lição da história está justamente nisso. Você tem que ter a responsabilidade e saber que você vai crescer e vai poder passar por diversas fases na sua vida, não ficar estagnado naquela vida de sempre. Você vai evoluir. Então, eu acho isso importante da gente sempre destacar, e se alguém tem uma visão diferente, eu gostaria de ouvir, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, que eu acho que é importante da gente saber, né, o que acho, porque quando eu ouvi que era errado contar contos de fadas, falei, tem gente que pensa assim, não foram poucas pessoas que falaram isso, eu falei, gente, e isso eu já acho o contrário, eu acho que hoje em dia as crianças estão tendo problemas assim de convivência e de entender o lado do outro, justamente porque não conhece as histórias com a moral, com a lição que elas passam. Então, eu acho importante trabalhar isso ao longo do desenvolvimento da criança mesmo, e estimular elas a entenderem a história pelo lado positivo, pelo lado que vocês querem que elas entendam. Porque passa essa mensagem. Eu acho triste quando alguém busca coisa ruim numa coisa que é feita para tentar melhorar o desenvolvimento da criança, tentar distrair, tentar trazer coisas boas, as pessoas ainda conseguem trazer e observar coisas ruins. Então, eu fico chateado quando isso acontece, mas a gente tem que saber que tem esse tipo de visão e saber o que a gente pode fazer para trabalhar contra isso e tentar trazer a melhor mensagem possível de qualquer história que a gente for contar, qualquer história que a gente for ver com as crianças. E eu acho que isso é importante para o desenvolvimento, que a gente vai ver mais para frente dentro da nossa matéria. Alguém tem alguma coisa a comentar sobre isso? Fazer qualquer comentário? Vamos continuar. Então, alguém já falou aí? Tem alguém falando? Pode falar. Eu acho que é muito bruto tirar isso da criança, né? Porque a gente pode fazer a criança viajar para onde ela quiser. Acho que a gente tem esse, como professor, como instrutor, de colocar a criança para viajar onde ela quiser. Então, eu acho de não usar esses clássicos, eu também não concordo muito, não. A gente tem que aproveitar, sim, tem que usar, sim. Tem que fazer a criança gostar, né? E ali ela usa a imaginação dela para onde ela quiser. Nossa, fiquei feliz com o seu comentário, obrigada. Porque quando eu ouvi o contrário disso, eu fiquei muito, assim, espantada, né? Mas a gente tem que saber que existem essas opiniões e tentar mostrar que tem um lado positivo, porque às vezes são pessoas frustradas mesmo, então elas só vão ver as coisas ruins, né? Então, agradeço aí o seu comentário. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem um comentário aqui no chat da Débora, que ela diz o seguinte, delay aqui. Boa noite. Tive problema com a história de João Pé de Feijão, pois li o livro para o meu filho e coloquei o grão de feijão para ele ver crescendo. Conclusão, cresceu. E ele ficou com medo. Ir até as nuvens e encontrar um gigante, mas sempre leia histórias para ele. Então, é isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver o que vai trabalhar no imaginário da criança. Porque, às vezes, realmente, a gente tem que ver o que a gente quer levar de mensagem. Vamos ver o que essa história traz de mensagem e ver se a gente quer levar essa mensagem para a criança. Às vezes, a gente, analisando pelo ponto de vista dele, realmente é assustador. Você vai ligar, vai trazer o gigante até você. Então, realmente, a gente tem... É isso que a gente vai ver também na nossa aula. A gente vai ver que existem fases
que a criança ela faz uma associação direta a uma coisa que às vezes para você não faz sentido, mas no ponto de vista dela é totalmente faz sentido. E você olhando para o ponto de vista dela, você começa a entender como que funciona de verdade. Então é interessante esse comentário, porque realmente, se você for pensar, a história interliga os dois mundos, o gigante poderia vir até ele, né? Se na história conta que ele vai até o gigante. Então, realmente é uma coisa a se pensar o lado positivo que poderia trazer com a história, né? Então, seria bom a gente até refletir antes de contar, né? Para saber. Eu gostei que ela falou que não esperava essa atitude, que realmente a gente lê a história, não tem esse pensamento, mas quando a gente conta para a criança, e é importante ter essa troca, e a gente poder ensinar para ele, olha, e aí a gente vai apresentando a realidade, a fantasia para a criança, e ele poder desenvolver normalmente, né? Que a gente vai ver como que isso é feito ao longo do crescimento humano. Muito obrigada pela interação de vocês nesse momento, fiquei muito satisfeita. Mas a gente pode ir conversando ao longo da aula, tá? Vamos lá. Bom, mas o que é epistemologia genética? O que significa esse termo epistemologia? Episteme, ela está diretamente relacionada ao significado conhecimento. E logia, como a gente sabe de várias outras matérias que tem esse termo, né? No final da palavra, significa estudo ou ciência. Então, é o estudo ou a ciência do conhecimento em si. Como que ele é formado? Como que ele é transformado? Então, dentro da epistemologia, nós temos a filosofia, que é uma área que estuda a natureza do conhecimento científico, e também temos a teoria do conhecimento, onde tem as abordagens de origem do conhecimento e justifica a sua existência, trazendo, então, sempre discussões relacionadas aos sistemas e às crenças que embasam alguns limites e paradoxos que a gente vai encontrar a partir dessas crenças. Isso, a gente pode ter sempre um conflito ou uma soma entre as crenças, aquilo que a gente acredita, e aquilo que realmente é realidade. Mas isso sempre junto vai gerar um conhecimento. A gente vai ver que sempre quando você tem algo que você acredita e algo que você vê na realidade, na prática, você começa a refletir sobre aquilo, a ver quais consequências que a gente vai ter devido a essas questões. Então, isso vão gerando os conhecimentos. E nós, né, sabemos que os filósofos clássicos, tanto Aristóteles, Platão e Sócrates, foram os primeiros que pensaram, né, nessa teoria, não na teoria, mas no termo epistemologia, pois eles que ficavam indagando sobre essas questões de métodos e sempre trazendo essa questão de mito e realidade, para poder também explicar as próprias ideias e concluir de uma forma mais racional possível. Então, eles sempre traziam essas questões em vista. E aí tinha sempre essa pergunta em mente: como que vamos saber a verdade? Como que separamos as ideias verdadeiras das ideias falsas? E também como que vamos adquirir qualquer tipo de conhecimento e como vamos poder afirmar que uma coisa é de uma forma ou de outra. Então, é como eu disse, trazendo sempre esse conflito entre a verdade e aquilo que você acredita que pode ser verdade. Então, você vai gerar sempre uma teoria e ir em busca de como aquilo realmente funciona. E é assim que você vai gerar um conhecimento. E a gente vai ver que isso vai se transformando ao longo do desenvolvimento do ser humano, que tem características específicas de cada traço que vai se desenvolvendo na nossa personalidade, no nosso jeito, na nossa atitude. Então, né, quem foi que o criador da teoria da epistemologia genética? Uma teoria elaborada pelo biólogo e filósofo Jean Piaget. Aí que eu falei que teríamos uma coisa em comum, porque quem elaborou a teoria foi exatamente uma pessoa que estudou a mesma área que eu, né, a parte da biologia, e a gente pode ver que essa
influência de observação do natural, tá, nessa área dessa formação, ajudou nessa reflexão dele. Então, ele sempre busca entender a criação do conhecimento a partir da observação e do desenvolvimento infantil. Assim, ele pode ver como que vai tendo esse desenvolvimento da inteligência infantil. Então, ele defende que o homem constrói novos conhecimentos a partir de sua interação com o meio social, demonstrando uma visão que tem sempre uma interação entre o meio e aquele ser, né, presente no meio. Ele nasceu em 1996, faleceu em 1980, vivendo 84 anos, e trouxe muitas obras nessa área da psicologia, do desenvolvimento infantil, da parte de observação. E ele foi biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado até hoje e um dos mais importantes no século XX. Então, você vê que é uma pessoa que trouxe realmente um legado grande para esse tema e para a gente poder compreender como que tem esse desenvolvimento nas fases iniciais, e muitas pessoas vieram construindo ideias a partir de coisas e observações desse filósofo, né, desse psicólogo, o Jean Piaget. E ele defendeu uma abordagem interdisciplinar para a investigação dessa epistemologia, e ele fundou, então, a epistemologia genética, que aborda a teoria do conhecimento, se baseando na criação psicológica do pensamento humano, ou seja, ele já vai observando como que vai tendo essa criação desse pensamento desde as primeiras fases do desenvolvimento, né, do ser humano, que são a fase infantil. Então, ele conseguiu observar isso cada vez melhor, principalmente quando ele começou a ter os filhos dele. Ele começou a acompanhar de perto e observar as características que ele via em comum nos seus filhos e nas outras crianças, e conseguiu acompanhar esse desenvolvimento e criar uma teoria, né, de como ele se dá, como que vai acontecendo. Então, o método de Piaget, ele consiste em investigações sobre o pensamento infantil. Ele, como havia, então,